Bom, pessoal, como a gente falou em aulas anteriores, agora a gente vai trabalhar com a fórmula C do Excel, que é uma das principais fórmulas, se não a mais importante. E para isso eu peguei uma planilha totalmente em branco para a gente não se confundir com o que a gente estava fazendo. Então, se você está seguindo as aulas uma atrás da outra, minimiza o que você estava fazendo, abre uma planilha em branco e a gente vai trabalhar aqui em cima. A gente vai dividir o aprendizado da fórmula C em alguns vídeos diferentes, em pequenas etapas. Basicamente, a lógica é a seguinte. Imagina que a gente está analisando a situação de vendedores dentro de uma loja. Então, vou colocar aqui, ó, vendedor, e aí aqui vou colocar o valor de vendas que ele foi responsável. Então, seria basicamente o vendedor e o quanto ele vendeu. E aí que eu vou colocar alguns nomes. João, Júlia, Ana, Carolina, Marcos e Arthur. Beleza. E aqui os valores de vendas dele. Então, vou colocar, por exemplo, para o João 100, para a Júlia 250, para a Ana 300, Carolina 26, Marcos 55 e Arthur 79. Beleza, são números simplesmente aleatórios para a gente ter um valor aqui para poder trabalhar. E aqui do lado eu vou criar uma nova coluna em que eu vou colocar o bônus das pessoas. Só vou colocar em negrito para facilitar a gente de visualizar e aumentar um pouco o meu zoom aqui. Beleza. Aí repara o seguinte, a lógica que eu quero seguir aqui é basicamente uma lógica de que eu vou dar bônus se a pessoa passou de uma meta ou não vou dar bônus se ela não passou daquela meta. Então, digamos, por exemplo, que a minha meta seja 100. O que significa isso? Significa que se a pessoa vendeu mais do que R$100, então esse valor aqui é um valor monetário, se ele vendeu mais de R$100, eu vou dar bônus para ele. Se ele não vendeu mais de R$100, eu não vou dar bônus para ele. E o segredo da fórmula C é que aqui nessa coluna D é o que eu vou aplicar a fórmula. Basicamente eu vou querer dizer o seguinte, ó, João não vendeu mais do que 100, ele vendeu igual a 100, então ele não ganha bônus, não ganha. Júlia vendeu mais, então ela ganha bônus. Ana também ganha bônus. É basicamente esse preenchimento que eu quero fazer, só que eu vou fazer ele usando uma fórmula. Então, a fórmula C a gente coloca igual a C, abre parênteses. E aí ela vai te pedir 3 informações. A primeira é um teste lógico. É basicamente uma comparação. Por exemplo, eu poderia fazer a comparação da célula C3, ou seja, se o valor da célula C3 é maior do que 100. Se você quisesse colocar, por exemplo, maior ou igual, seria o maior e depois o sinal de igual. No meu caso, ele só ganha bônus se for maior do que 100. Então, coloco assim, maior do que 100. Ponto e vírgula. Então, lembre sempre que você pensar nesse teste lógico, você tem que pensar em uma comparação, que é isso que essa fórmula C faz dentro do teste lógico. Aí aqui no valor se verdadeiro, a lógica é a seguinte, se essa comparação aqui for verdade, vai aparecer dentro da célula o valor se verdadeiro. Então, se C3 for maior do que 100, vai aparecer o valor se verdadeiro. Quem tem que ser o valor se verdadeiro? Ganha bônus. E aí repara que eu estou colocando entre aspas esse ganha bônus, porque é um texto que eu estou escrevendo dentro de uma fórmula. Todo texto dentro de fórmula tem que estar entre aspas. Só cuidado que essas aspas aqui é uma aspas dupla. Não serve colocar 2 aspas simples. Apesar de parecer igual para mim, o Excel enxerga de forma diferente. Então, ponto e vírgula agora e o valor se falso. É sempre bom que você preencha tanto o valor se verdadeiro quanto o valor se falso. Então, nesse caso aqui do João, vamos olhar. Se C3 for maior do que 100, ele ganha bônus. Caso contrário, ele não ganha bônus. Então, meu valor se falso é o caso contrário. Ou seja, se essa comparação aqui for falsa, eu vou dizer o que eu quero que apareça na célula. Eu quero que apareça não ganha bônus. Então, é sempre bom você pensar nesse valor se verdadeiro e valor se falso com o que eu quero que apareça na célula se a comparação for verdadeira e o que eu quero que apareça na célula se a comparação for falsa. É exatamente assim que funciona a fórmula C. E aí, repara, se C3 for maior do que 100, ele ganha bônus. Caso contrário, ele não ganha bônus. Agora, se eu pegar essa célula aqui, copiar com Ctrl C, selecionar as outras e colar com Ctrl V, repara que ele já faz a progressão naquela lógica de transposição que a gente aprendeu, né? De arrastar a fórmula para baixo. Olha só, na célula D4, na célula D4, eu fiz a fórmula C e ele me mostra se C4 for maior do que 100, no caso é 250, então ele ganha bônus. E é justamente o resultado que aparece aqui, que é o ganha bônus. Beleza? Toma só cuidado com algumas coisas. A gente vai trabalhar um pouco melhor a fórmula C, ainda nesse arquivo aqui que eu estou utilizando, nos próximos vídeos, mas toma sempre cuidado, porque aqui você só consegue colocar uma única comparação. Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender a tratar de forma diferente. Você não pode fazer algo do tipo assim, ó, 50 menor do que 100, maior do que 100. Menor
desculpa, 50 menor do que C3 maior do que 100. Ele não deixa você fazer isso, nem algo nessa linha aqui também. Você não pode fazer duas comparações de uma vez. Para você fazer isso, você vai ter que usar uma daquelas fórmulas que a gente já aprendeu antes, que é a fórmula E ou a fórmula U. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!